O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, fugiu do país em um avião francês após o exército desertar e se unir a uma onda de protestos de grupos da geração Z, chamado de Primavera dos Novinhos. Alguns chamam de golpe político. Mas será que foi mesmo? Vamos saber com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, desde ontem está se falando sobre isso, né? Tá rolando um golpe em Madagascar? O que é isso? Então, Ana, está rolando um conflito político, isso é um fato. Vou começar colocando essas brincadeiras aqui, que é me remexo, me remeleixo, remexo e o presidente caiu, porque a gente está vendo aqui no chat, exatamente, o pessoal falando, eu me remexo muito, e a gente está acompanhando o que vem acontecendo ao redor do mundo, uma onda de protestos, e em alguns países, esses protestos acontecem com pessoas ali fantasiadas para se esconderem atrás de inteligência artificial. São chamadas manifestações da geração Z, que vem acontecendo em vários países. Esses protestos também aconteceram em Madagascar. É uma onda de protestos que vem acontecendo no país. Só que, nesse momento, no continente africano e em Madagascar, houve uma junção dos militares que conseguiram, com a deserção, né, ao desertarem, conseguiram fazer com que o presidente ele não fosse eficaz para destituir o parlamento, algo que ele tentou a partir de um decreto de dissolução do parlamento, e sofreu um processo de impeachment e teve que fugir do país. Antes de tudo, e aí antes de falar, inclusive, em golpe político, a gente precisa ter um contexto do que vinha acontecendo ao longo de alguns anos em Madagascar. O presidente, o André, ele já tinha sido presidente, ele volta para a presidência num cenário de tentar, dizendo, né, que ia combater o índice de desenvolvimento humano que estava baixo, inclusive é um índice realmente muito baixo. Madagascar, em 2022, foi o país com 0,487 na classificação de desenvolvimento, ele está na categoria de baixo desenvolvimento humano. Em 2023, a classificação de Madagascar deixou ele na posição 183 de 193 países. Isso significa que a população vive majoritariamente com um valor de renda muito baixo, sem saneamento urbano, sem locais de lazer. Então, uma série de fatores da pobreza fazem com que a população não esteja contente, satisfeita com o sistema político. Então, a gente já tem um cenário instalado, com a onda de protesto e os militares desertando, não tinha realmente clima para o presidente continuar, só que ele saiu acusando de tentativa de golpe, o que aconteceu. Vale lembrar que em 2009, quando ele foi presidente através de uma também tomada de poder. Ou seja, é um cenário político instável. E aí eu vou te pedir, por favor, Ana, para colocar a matéria da Metrópolis, que traz um pouquinho desse cenário para a gente acompanhar, por favor. Vamos lá. Opa. O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, fugiu do país neste domingo, após quase 3 semanas de protestos liderados por jovens da geração Z e um motim militar. A informação foi confirmada por líderes da oposição e veículos internacionais. Mais cedo, no mesmo dia, Rajoelina havia denunciado uma tentativa ilegal de golpe de Estado pela força de tomada do poder, após um grupo militar se aliar aos manifestantes. Segundo o jornal The Guardian, o presidente teria deixado o país em um avião militar francês. A localização de Rajoelina segue incerta, com especulações de que ele esteja na França ou em algum país africano próximo. De acordo com o portal African News, estava previsto um pronunciamento do presidente na televisão na noite desta segunda-feira, mas o discurso acabou não ocorrendo. Os atos contra o governo começaram no fim de setembro, motivados por cortes constantes de energia e água,
rua na capital do país. O movimento foi encabeçado por jovens da geração Z, que são pessoas nascidas entre 1997 e 2012. Rapidamente, as manifestações se transformaram em um levante nacional contra o desemprego, a pobreza e a corrupção. O governo respondeu com repressão. Os confrontos entre manifestantes e forças de segurança deixaram pelo menos 22 mortos e dezenas de feridos. A crise se agravou quando uma unidade de elite das Forças Armadas de Madagascar declarou apoio aos protestos e se recusou a reprimir a população. Neste domingo, o próprio presidente Rajoelina afirmou que o país enfrentava uma tentativa de golpe militar, acusando as Forças Armadas de traição. Andrei Rajoelina havia chegado no poder pela primeira vez em 2009, após liderar uma revolta que derrubou o então presidente. Ele retornou à presidência em 2019, prometendo modernizar o país e combater a pobreza. Madagascar, entretanto, segue entre as nações mais pobres do mundo, com cerca de 75% da população vivendo com menos de $2 por dia, segundo o Banco Mundial. A economia foi duramente afetada por ciclones, inflação crescente e crises de abastecimento agravadas por denúncias de corrupção em contratos públicos. Nos últimos anos, Rajoelina também foi alvo de críticas por medidas autoritárias, repressão à imprensa e perseguição a opositores. E agora a gente... Isso é um cenário realmente conflitante, né, Ana? Uma coisa que é importante que a gente diga é que o Rajoelina ele foi eleito também em 2023 com acusações da oposição de fraudes no processo. Isso também é algo que fez com que ele não tivesse tanto apoio político nessa guinada final, inclusive porque ele também vem perdendo apoio dos poderosos que ajudaram a eleição do Rajoelina, depois de uma série de denúncias de má governança, de corrupção. Então, acho que é muito raso a gente dizer que, de fato, é um golpe, porque o povo está reivindicando a tomada de poder. Inclusive, eu vou te pedir para trazer a matéria que fala do Exército, por gentileza. E aí a minha preocupação é justamente essa: a população reivindicou a tomada de poder, mas o poder, neste momento, está na mão do Exército. E aí é um conflito, né? A gente precisa pensar em como as pessoas conseguirão, então, fazer uma nova eleição o mais rápido possível, com uma seguridade para que esse poder não siga na mão do Exército, porque a gente sabe, pelo histórico que nós temos no mundo inteiro, que muitas nações que mantiveram, né, o poder na mão do Exército sofreram depois golpes ditatoriais, e o Exército demorou décadas para sair do poder. E, inclusive, isso está acontecendo em alguns países africanos nesse momento, do continente africano. A gente tem aqui na matéria da BBC a informação justamente que culminou nesse final da saída do Rajoelina, que é que uma unidade militar de elite de Madagascar afirmou na terça agora que estaria com o poder, teria assumido o poder após, então, o Rajoelina ter sido destituído. Mais uma vez, ele sofreu o impeachment, porque ele não conseguiu dissolver o parlamento, ninguém respeitou o decreto que foi publicado. O país, na costa do sudeste da África, enfrenta semanas de protestos contra o governo de Rajoelina. Na manhã desta terça, parlamentares da Assembleia Nacional votaram por seu impeachment, e o coronel Michael Randrianirina, chefe da unidade de elite CAPSAT, leu um comunicado na Rádio Nacional dizendo: assumimos o poder. A unidade militar foi criada para cuidar de serviços administrativos e técnicos das Forças Armadas, mas ao longo dos anos o grupo ganhou importância política e militar, e no final de semana o grupo desafiou a autoridade presidencial ao se aliar de forma inesperada a manifestantes que exigiam a renúncia do presidente Rajoelina. O paradeiro do presidente, como já foi dito, ainda não se sabe, ainda ele está, segundo as informações, em um local seguro, e aí estão, né, tentando identificar o que vinha acontecendo, mas a aliança do Rajoelina com a França é conhecida, e ele saiu do país, fugiu do país, né, em um avião militar francês. Então, há uma possibilidade que ele esteja na Europa,
mas também em algum país aliado da França no continente africano. Madagascar foi colônia francesa desde o final do século XIX. Só agora, em 1960, que Madagascar foi proclamada como um país, uma república. Hoje, a França considera Madagascar um parceiro importante no Oceano Índico, com a cooperação em defesa. O presidente ele tem essa ligação com o país. Antes do anúncio dos militares, inclusive, o presidente da França, né, o Emmanuel Macron, classificou a situação de Madagascar como extremamente preocupante, mas se recusou a comentar informações de que militares franceses teriam retirado o presidente da ilha no domingo no avião militar. Então, eles estão tentando manter uma certa distância, mas apoiam o presidente, né, que acabou de sofrer o impeachment. É isso, Ana, a gente vai continuar acompanhando. Infelizmente, o país ainda sofre com desabastecimento de água, de energia, algumas pessoas estão incomunicáveis, tiveram telefones cortados, então tem pessoas, inclusive, que aqui no Brasil têm contato com doutorandos, pesquisadores em Madagascar que estão preocupadas, e vários relatos em redes sociais, mas aparentemente a situação está sob controle neste momento. Minha maior preocupação é, de fato, que a democracia consiga ser restabelecida com uma nova eleição e não com a tomada de poder do Exército, que é isso que, de fato, é preocupante em um cenário como esse. É isso, Ana. Exatamente. Tem duas coisas que acho que ligam o alerta para quem talvez não esteja muito próximo da situação política específica de Madagascar quando vê uma notícia dessa. A primeira é protestos da geração Z, né? A gente tem visto ao longo, né, dos últimos meses, últimos anos, especialmente os últimos meses, né, muitos protestos assim classificados, né, como o protesto da geração Z, organizados pela internet, e isso acende talvez um sinal de preocupação nas pessoas, porque a gente já viu casos no passado aí de movimentos, né, formados via internet que possam ser manipuláveis, mas não quer dizer que todo o movimento formado pela internet necessariamente, né, seja fruto deste tipo de manipulação. Mas eu entendo por que levanta essa preocupação ali para quem está olhando essa notícia pela primeira vez. A outra coisa, claro, que nos preocupa, e aí não diz respeito ao mundo contemporâneo, mas especialmente ao nosso passado no Brasil, é quando a gente fala os militares estão tomando conta do poder. O brasileiro já dá uma tensionada, assim, fala, como assim, os militares estão tomando conta do poder? E aí é isso que você chama no final da tua fala, né, Dai? Os militares no poder podem ser um caminho necessário, né? Gosto muito como está descrito nessa última matéria que a gente trouxe ali, como há uma vacância de poder, né? Há um espaço vago ali, alguém precisa organizar a coisa, de preferência para que haja novas eleições, né, e que as coisas fluam corretamente, pacificamente, mas é claro que também deixa todo mundo com uma orelhinha em pé, né? Falou em militar no poder, ninguém gosta, né, a não ser os militares, obviamente. Esperemos que eles não gostem deste lugar e que realmente organizem para um governo civil rapidamente, né? E que as coisas possam fluir sem violência e com a manutenção de um Estado democrático no país. Vamos continuar acompanhando a história, porque ela está em desenvolvimento ainda, né? Ainda é instável, mas assim que a gente tiver mais novidade, a gente traz aí. É isso daí. Ana, eu só queria fazer esse comentário aqui, que a Luana trouxe, que aqui na Alemanha tem um monte de pedras preciosas de Madagascar bem caras. É um país que tem minério, é um país que tem uma agricultura muito forte, uma produção muito forte, mas as pessoas ainda vivem na pobreza por um problema de fato, colonialismo e administração. Então, a gente precisa melhorar isso e, sim, a gente vai continuar acompanhando, né? Só isso. Muito bom, Dai. Ficamos por aqui, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.